Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 49? Acompanhem comigo. Como objeto de conhecimento, nós temos a sintaxe, né? E como detalhamento, sujeito e predicado, conceito e classificação. Vamos ver então aí o que é esse sujeito, o que é esse predicado? Vem comigo aprender. Muito bem, olha onde eu vim parar aqui só para essa aula com vocês, pessoal. No meio de um campo de futebol, isso mesmo, eu não sou muito chegado ao futebol, não só um determinado time aí do meu coração, que é o Fogão, gosto mais do vôlei, mas eu vim aqui só nesse campo de futebol para dar uma aula para vocês e dizer que nós temos muitos exemplos aí, voltado então para este lugar que nós estamos aqui, né, no meio de um estádio de futebol. Então, acompanhem comigo este exemplo que está aí ao lado, ó. Mário joga futebol, certo? Uma afirmação simples, uma oração simples, que Mário, né, alguém aí joga futebol, pratica então a atividade de futebol. É o mesmo se eu dissesse assim, Rodrigo gosta de vôlei, né? Rodrigo joga vôlei. Nós temos aí o mesmo exemplo. Vamos continuar. E aí eu pergunto a vocês, né? Uma perguntinha para a gente refletir. Quem pratica a ação de jogar futebol? Nessa frase aí, ó, nessa oração. Mário joga futebol. Lembrando que a palavra que vai indicar ação é o verbo, né? E aí no nosso exemplo, joga seria o verbo, porque ele está indicando uma ação. E aí quem é que pratica a ação de jogar futebol? Mário, né? Então, Mário é ali a pessoa, né, o sujeito que está praticando a ação de jogar futebol, ok? O que se diz de Mário? Mais uma pergunta para vocês. Que ele joga futebol. Então, nós temos duas situações aí. Primeira, quem pratica a ação de jogar futebol? Mário, ok? O que se diz de Mário? Né, que ele joga futebol. Então, nós temos duas situações, tá? Primeira, a ação, né, que está sendo praticada, e o que se diz de Mário. Isso aí trouxe para vocês entenderem que a resposta da primeira pergunta, nós vamos ter um sujeito. E a resposta da segunda pergunta é o predicado, certo? Então, quem pratica a ação de jogar futebol? Mário é o sujeito da nossa oração. O que se diz de Mário joga futebol é o predicado. Então, essa parte de branca aí, sujeito, e o que está em amarelo, predicado, certo? Então, vamos ver o conceito agora? Olha aí, o sujeito é o elemento que sofre, tá? Ou faz uma ação. E o predicado é o elemento que faz referência ao sujeito. Então, olha só isso aí, vamos voltar a esse conceito. O sujeito é o elemento que sofre, ele está sofrendo ou ele está fazendo uma ação, né? Essa ação aí vai sempre nos remeter ao verbo da oração. E o predicado é o elemento ali, né, da oração que faz referência a esse sujeito. Em linhas gerais, mais ou menos é o que sobra, né, da oração ali depois do sujeito. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só. O professor entrou na sala de reuniões, tá? O professor entrou na sala de reuniões. Muito bem. Sujeito, o professor. Predicado, entrou na sala de reuniões. Acabei de falar para vocês. Acho o sujeito, tudo o que sobra do sujeito é o predicado. Para essa aula vamos trabalhar assim, tá bom? Achei o sujeito, o que sobrou do sujeito é o predicado. Então, lembram lá do nosso exemplo, né, de quem está sofrendo a ação ou quem está fazendo a ação? Pois é, e o que se fala deste sujeito é o que nós vamos ver aqui na nossa frase, ó. O professor entrou na sala de reuniões. Quem... Vamos já ver essas perguntinhas que nós fazemos para o verbo, tá? Quem entrou na sala de reuniões? O professor. Então, o professor é aí que está fazendo a ação de entrar
na sala de reuniões, certo? Ele está fazendo a ação de entrar na sala de reuniões. Logo, o professor vai ser o quê? O nosso sujeito. E o predicado, né, é o que sobrou ali do nosso sujeito, é o que se fala deste sujeito, né? É o nosso predicado. Então, o que o professor fez? Entrou na sala de reuniões, tá? Vai ser, então, o nosso predicado. Entendido, pessoal? Lembrando que sempre para nós identificarmos aí, né, o sujeito, o predicado, nós temos que achar um elemento muito importante dessa oração, que é o verbo. Isso mesmo, se você não sabe o que é o verbo, vai ficar um pouquinho difícil de você encontrar. Então, eu tenho certeza que os nossos alunos, né, aqui que estão acompanhando a nossa aula, todos sabem o que é um verbo, tá? Eles sabem o que é um verbo. Então, se você sabe o que é um verbo, você vai saber identificar o sujeito predicado. Logo aqui, né, eu circulei para vocês, vou até colocar em verde para vocês, né, de forma maior aqui, para vocês entenderem que o verbo, né, eu digo que o verbo, ele é o coração da nossa oração, né, ele que faz aí a oração, vai dar suporte, né, para toda a oração. Então, o verbo entrar aí é o sujeito, é o verbo dessa nossa oração que nós trabalhamos, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. Então, vamos continuar aqui, ó, encontrando o sujeito e o predicado. Uma fórmula simples aqui. Nós de língua portuguesa somos das áreas da linguagem, né, de algo mais subjetivo, mas é como se fosse uma receitinha. Eu ia falar uma fórmula, né, mas deixa as fórmulas lá para os nossos amigos das ciências exatas, né, da matemática, da física. Vamos dizer que nós temos aí uma receitinha, né, que é um gênero textual também, nós podemos utilizar uma receitinha para vocês encontrarem o sujeito e o predicado. Primeiro passo, você precisa encontrar o verbo. Lembra que eu falei para vocês lá que o verbo ele é o coração da nossa oração? Então, a primeira coisa, encontrar o verbo. Encontrou o verbo, nós temos o segundo passo, que é o quê? Perguntar a esse verbo o que, qual ou quem. Olha só o que diz o terceiro passo. A resposta para a pergunta será o sujeito. Então, encontrei o verbo, certo? Vou perguntar para esse verbo o que, o qual ou quem. O verbo me respondeu. A resposta para a pergunta será o sujeito. Pronto, achei o meu sujeito. O verbo me respondeu, achei o sujeito. Pronto, matei aí a parada. E aí o que eu falei para vocês, todo o restante será o quê? O predicado, tá? Achei o sujeito, todo o restante será o predicado. E aí, aqui uma observação muito importante, o verbo ele fica no predicado, tá bom? E não no sujeito. O verbo ele vai aparecer no predicado. Vamos ver alguns exemplos então, olha só. Mário está cansado de jogar videogame. Temos um exemplo aqui. Vou separar aqui em azul, ó. Mário está cansado de jogar videogame. Elas e ele decidiram morar em Itacoatiara. O jogador correu muito com a bola e a professora lecionou uma ótima aula. Certo? Então, o nosso primeiro exemplo aqui, vou colocar umzinho bem aqui para gente entender. Mário está cansado de jogar videogame. Primeira coisa que nós vamos fazer, encontrar o verbo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Primeiro passo, encontrar o verbo. Então, o verbo é aquela palavra que vai indicar ação, né? Estado ou fenômeno da natureza. Mário está cansado de jogar videogame, ok? Quem está cansado de jogar videogame? Mário, né? Então, quem está fazendo a ação aí, né? Quem está sofrendo a ação é o Mário. Então, Mário vai ser o que? O nosso sujeito, certo? Mário vai ser o nosso sujeito. Tudo que sobrar, então, daqui vai ser o nosso predicado. Pela receitinha lá que eu dei para vocês,
Encontrei o verbo, fiz a pergunta para o verbo, né? E aí a resposta desse verbo, que o verbo me diz, vai ser o sujeito. E todo o restante vai ser o predicado, certo? Então, está cansado de jogar videogame, vai ser o nosso predicado. Vou colocar até aqui, vou fechar aqui a nossa chave, né, nosso colchete, vou colocar um pred aqui, tá bom? Muito bem. O segundo exemplo. Vamos encontrar o verbo de novo, né, pelo nosso passo a passo. Elas e ele decidiram morar em Itacoatiara. Vamos encontrar o verbo. Quem é que está aí, né, a palavra que está indicando a ação? Decidiram morar, né? Então, aí nós temos uma locução verbal, dois verbos juntos. Aí você faz aquela perguntinha lá, que é o passo 2 que eu disse para vocês. O que, qual ou quem? Quem decidiram morar em Itacoatiara? Né? Temos aqui o nosso segundo exemplo, que aí faz uma perguntinha. Quem decidiram morar em Itacoatiara? O que o verbo me responde? Eles, elas e ele. Então, elas e ele vai ser o quê? O nosso sujeito, né? E tudo que sobrar desse sujeito, né? Todo o restante vai ser o quê? O nosso predicado, tá bom? Pred, vou colocar até aqui. Entenderam, pessoal? Muito bem, vamos continuar com mais aí 2 exemplos. O jogador correu muito com a bola. Mais uma vez, primeira coisa, identificar o verbo. Qual é dessas palavras aqui da oração que está indicando uma ação? É o jogador? Não. É correr? Sim, né? Então, vou identificar o verbo aqui, correu. Muito com a bola também não é verbo. Então, correu é o verbo da oração. Ok? Achamos o verbo. Vamos fazer a pergunta para o verbo? Quem correu muito com a bola? O que o verbo vai me responder? Quem correu muito com a bola? O jogador, né? Então, o jogador vai ser o quê? O sujeito da nossa oração. O jogador correu muito com a bola. Ele que está fazendo a ação, né? Então, o jogador correu muito com a bola. Quem correu muito com a bola? O jogador, nosso sujeito. O que sobra do sujeito? Predicado. Certo? E nós temos, então, a resposta dessa pergunta, que é o sujeito, e todo o restante sendo o nosso predicado. Vejam que, vou colocar aqui em verde para vocês, ó, correu, decidiram morar, né? Está, tudo isso está, esses verbos, eles estão no predicado. Correto? Vamos continuar. Mais um exemplo. A professora lecionou uma ótima aula. A professora lecionou uma ótima aula. Vamos encontrar o verbo primeiro. A professora é verbo? Não. Lecionou, verbo, porque está indicando uma ação que a professora fez, né? Então, o verbo lecionou. Vamos fazer uma pergunta para o verbo. Quem lecionou uma ótima aula? A professora. Então, a professora é o quê? Sujeito, né? A resposta do nosso verbo, então, vai ser nosso sujeito. A professora, sujeito. Todo o restante vai ser o quê? Predicado, tá? Então, lecionou uma ótima aula é predicado. Quem lecionou uma ótima aula? A professora é o nosso sujeito. Certo, pessoal? Entendido até aqui? Isso precisa estar bem claro, tá? Para que vocês tenham, então, essa consciência do que é o verbo e do que é o predicado. Encontrei o que é o sujeito e o que é o predicado, tá? Encontrei o verbo, por isso eu ia falar de verbo. Encontrei o verbo, vou fazer a pergunta para o verbo, a resposta é o meu sujeito. E o que vem depois, né, do que for respondido ali, vai ser o nosso predicado. Entendido? Vamos continuar, então. Muito bem, nós temos agora, vamos agora, né, ver aí número e plural. Singular e plural, né, que indica aí número e pessoa do nosso
da nossa oração, né? Do que a gente estuda aí dentro da nossa oração. Então aqui já é comum que vocês saibam, eu vou já explicar o porquê que nós estamos trazendo o singular e o plural para vocês, né? E as pessoas do verbo. Então, quando a gente fala de número, né? Número do verbo, nós temos singular e plural, tá? Com S e sem S, né? Para ficar uma coisa mais clara para vocês. Lembrando, singular refere-se somente a um, né? Plural refere-se a mais de um. Então, número singular e plural, pessoa, né? Que são os pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou ela. Só para a gente relembrar. Então, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. Sem o S, tá? Não tem o S aqui. Só para a gente fazer uma relação aí de que singular é um e plural é mais de um, certo? Plural já tem o S, olha o Szinho aparecendo aqui para a gente, né? Então, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas. Por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Porque para ajudar a localizar o sujeito, nós temos aí alguns critérios. A primeira deles é a concordância. O verbo, ele está sempre na mesma pessoa e o número que o seu sujeito. O que isso quer dizer, professor? Né? Que, como eu falei para vocês, a pessoa aqui do verbo, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, que é a pessoa, e o número do nosso sujeito, singular e plural, sempre vão estar aí juntos, né? O sujeito, então, ele sempre vai concordar em número e pessoa, tá? É uma dica aí, então, para achar o sujeito. Quando vocês forem fazer aquela pergunta lá do verbo, isso também aparece, tá bom? Nós vamos ver, então, agora as características do sujeito. Olha só. O sujeito, gente, ele apresenta um núcleo, tá? Quando a gente fala de características do sujeito, a gente vai falar do núcleo do sujeito. Por que isso, professor? Porque às vezes o sujeito ele vai ser muito longo, né? Mas nós temos uma parte principal, vamos dizer assim, dizer que o núcleo do sujeito é o coração do sujeito também, assim como o verbo ali é da oração, tá? Então, o núcleo do sujeito ele vai ser a parte principal, digamos assim, né? Ali o elemento que está fazendo a ação. Então, já sabemos identificar sujeito e predicado, nós vamos achar então agora o núcleo do sujeito, tá? Os resultados dos jogos do campeonato já previam vitória do time. Cadê o nosso verbo? Lembram lá da nossa fórmula de nossa receita de bolo? Previam, né? É o verbo, então, da nossa oração. Então, o que, né? O que previam a vitória do time? Lembram lá que eu posso fazer as 3 perguntas. Quem previam, qual, né? E o que? Então, o que previam a vitória do time? Os resultados do campeonato, né? Então, tudo isso aqui vai ser o quê? O nosso sujeito, ok? Vai ser o nosso sujeito. E o resto, né? Já previam a vitória do time. Vou colocar aqui em verde para vocês, para facilitar. Tudo isso aqui vai ser o quê? O predicado. Em vermelho vai ficar, então, o nosso sujeito, tá bom? Nós temos o núcleo, a parte mais importante. Então, já previam a vitória do time. O que previam? O resultado dos jogos do campeonato. Mas os resultados é que previam a vitória do time. Por ele ser a parte mais importante, o coração dessa oração, logo, resultados vai ser o quê? O núcleo do sujeito. Tá? Lembrem-se que núcleo, não sei se vocês já viram aí em outras disciplinas, mas núcleo é a parte central, né? É algo principal ali quando a gente fala o núcleo da Terra, o núcleo de qualquer coisa, é a parte principal, a parte central. Então, resultados também vai ser aqui a nossa parte principal do nosso sujeito, certo? Vamos continuar com mais exemplos.
Olha só aqui o que eu trago para vocês. A grande diferença nos resultados dos jogos causou polêmica. A grande diferença nos resultados dos jogos causou polêmica, certo? Qual é o sujeito da nossa oração? Vamos achar o verbo, né? Ó, a grande diferença nos resultados dos jogos, não temos verbo aqui. O verbo, então, vai ser causou polêmica. Quem causou polêmica? A grande diferença nos resultados dos jogos. Então, vou colocar em verde aqui para vocês. A grande diferença nos resultados dos jogos é o nosso sujeito e causou polêmica é o nosso predicado, tá? Já está até identificado aqui para vocês, tá bom? Qual seria, então, o núcleo, né, do nosso sujeito? A grande diferença nos resultados dos jogos causou polêmica. Então, a grande diferença, né, é o nosso núcleo do sujeito, tá bom? Grande diferença é o núcleo do sujeito. Poderia ser diferença? Também poderia, né? Porque é a diferença que causou a polêmica. Grande aí ele está como adjetivo. Então vamos colocar aqui que seria, então, pode ser diferença também, tá? Mas vamos considerar a grande diferença como o núcleo do nosso sujeito. Certo, pessoal? Vamos ao próximo exemplo. Gabigol, Pedro e Arrascaeta jogaram muito ontem, né? Temos aí, então, um exemplo também de núcleo do sujeito. Vamos identificar, então, aí o nosso sujeito. Quem jogaram muito ontem? Gabigol, Pedro e Arrascaeta, né? Temos aí, então, três elementos aí, né, que jogaram muito ontem. Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Achamos o quê? O nosso sujeito. E o que sobrou, jogaram muito ontem, é o nosso isso mesmo, nosso predicado. Lembram lá da perguntinha? Quem jogaram muito ontem? Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Achamos o sujeito. O que sobrar é o nosso predicado, tá bom? E aí eu tenho o núcleo desse sujeito, que é o quê? Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Pode ser 3, professor? Pode, né? Eu estou falando de 3 pessoas que jogaram, olha só aqui. Lembram lá que eu falei que vai concordar com número e pessoa, verbal? Olha a terminação aqui, ó, AM, que significa que é mais de uma pessoa, está no plural. Logo, eu vou ter aqui, né, 3, eles, no caso aqui, né? Eles jogaram muito, certo? É a mesma coisa daqui desse exemplo, ó, causou. Está me indicando que é singular. Então, a grande diferença causou, né? Então, por essa terminação, a gente consegue identificar também aí o nosso sujeito, tá bom? Então, Gabigol, Pedro e Arrascaeta são o núcleo do nosso sujeito. Na verdade, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, tá? Esse ezinho aqui também não faz parte do nosso núcleo do sujeito. Perfeito, pessoal? Por que o senhor está falando de núcleo do sujeito? Porque agora nós vamos falar da classificação desse sujeito. E se você não souber, tá? Se você não souber identificar o núcleo desse sujeito, primeira coisa é saber identificar o sujeito. Depois de identificar o sujeito, achar o núcleo desse sujeito. Achei o núcleo, você vai conseguir fazer a classificação. Por isso é importante saber o núcleo do sujeito. A partir do núcleo é que você vai conseguir identificar, né? Classificar, então, esses sujeitos. Vamos lá? Olha só, primeiro deles, então, né? O sujeito, dependendo de como se apresenta na estrutura da oração, admite 2 classificações gerais. Quais são, professor? Sujeito determinado e sujeito indeterminado. O próprio nome já diz. Determinado é o que está ali aparentemente, né, que você consegue identificar facilmente. Indeterminado não está tão explícito assim, mas que você pode, né, através ali fazendo as suas interpretações, você consegue identificá-lo. Olha o sujeito determinado. Quais são? O simples,
ele vai estar aparecendo, o composto, né? E o elíptico desinencial oculto. Então, nós temos aí determinado, nós temos essas três formas. Então, sujeito simples apresenta apenas um núcleo. Por isso que eu falei para vocês que é importante vocês saberem o núcleo do sujeito, identificarem o núcleo do sujeito, tá bom? Então, o núcleo ali do nosso tendo só apenas um, vai se chamar sujeito simples. Uma única palavra principal. Apareceu só uma palavrinha, então nós temos o sujeito simples. Sujeito composto apresenta dois ou mais núcleos. Lembram lá do exemplo do Arrascaeta, do Gabigol e do Pedro? É um exemplo de sujeito composto, mas nós já vamos ver daqui a pouquinho. Porque esse núcleo, ele vai apresentar... esse sujeito ele vai apresentar mais de um núcleo, tá? Dois ou mais núcleos. E o elíptico desinencial oculto, ele não aparece explícito. Ele não vai estar ali aparentemente, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, pela terminação ali do verbo, tá? Eu falei para vocês que o indeterminado aqui ele não aparece, mas o oculto, ele não está aparecendo também, mas nós conseguimos identificar perfeitamente pela terminação verbal, tá? Vamos ver um exemplo? Sujeito composto, né? Vamos fazer como nós aprendemos. Tá bom? Vamos ver direitinho, fazendo a pergunta, olha só. Vermelho e preto são as minhas cores preferidas. Olha o verbo, identifiquei o verbo, são. Quais são as minhas cores favoritas? Vermelho e preto. Logo, vermelho e preto está aqui, é o nosso sujeito. Tudo o que sobrou, predicado, tá? Então, identifiquei sujeito predicado. Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito? Vermelho e preto. 1, 2. Logo, vermelho e preto, 2 núcleos do sujeito, eu vou ter um sujeito composto, certo? Como está colocando aqui, ó, 2 núcleos, 1, 2. Se tivesse somente vermelho, não tivesse preto, tivesse assim, vermelho é a minha cor preferida. Aí, qual é a minha cor preferida? Vermelho. Somente um núcleo? Então, seria um sujeito simples. Porque o que eu falei para vocês aqui? Sujeito simples, ele vai ter só um núcleo. O sujeito composto, ele vai ter mais de um núcleo. Então, vermelho e preto são as minhas cores favoritas. Nós estamos diante de um sujeito composto. Certo? Vamos continuar. O pai e o filho estão jogando futebol, certo? Quem estão jogando futebol? O pai e o filho. Pai e o filho, sujeito, estão jogando futebol, predicado, certo? Qual é o núcleo desse sujeito? Pai e filho. 2 núcleos, sujeito composto. Tá bom? Entendido? Se fosse só o pai está jogando futebol, eu só teria um núcleo, estaria diante de um sujeito simples. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Como eu falei para vocês, pela terminação do verbo, nós conseguimos identificá-lo. Ó. Dormiu até tarde. E aí você pergunta, quem dormiu até tarde? Logo que a resposta vai ser o quê? Ele, né? Ele dormiu até tarde. Mas não está aparecendo aqui. Mas eu consigo identificar que é ele. Está entre parênteses aqui, né? A resposta. Caímos de bicicleta. Quem caímos de bicicleta? Nós, né? Então, nós seria o nosso sujeito. Nós caímos de bicicleta. Não aparece na oração, mas eu consigo perfeitamente identificar pela terminação verbal, né? No caso aí do imos, ok? Sujeito inexistente, nós falamos lá ali, né, do determinado, indeterminado. Nas orações sem sujeito, o sujeito é inexistente. Nós vamos ter orações que não vão aparecer o sujeito. Logo, né, não tem orações sem sujeito, é um sujeito inexistente, uma vez que as orações são constituídas por verbos impessoais. Então, amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou, trovejou. Todas as vezes que vocês identificarem esses verbos aqui, ó, amanheceu, anoiteceu, chovou, nevou, ventou e trovejou, nós vamos estar diante de orações sem sujeito. E aí é um sujeito inexistente. Olha só. Também, né, o verbo haver, quando empregado com sentido de existir, acontecer, indicando o tempo passado, nós vamos ter sujeito inexistente.
tá? São exemplos, então, aí do nosso sujeito inexistente. Os verbos ser, fazer, haver, estar, ir e passar indicam tempo ou distância, ou verbos que indicam fenômeno da natureza, né? Nós chamamos de sujeito inexistente, oração ou oração sem sujeito. Trovejou durante a noite. Não consigo, se eu perguntar quem trovejou, não vou ter essa resposta. Logo, eu não tenho um sujeito aparente, esse sujeito ele vai ser inexistente. Há boas palestras no congresso. Também não consigo fazer a pergunta, né? Então, é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Está na hora do intervalo. Também não consigo fazer a pergunta para o verbo. Logo, esse está aqui, né? Não me ajuda a identificar e eu tenho um sujeito inexistente também. Certo, pessoal? É isso, mais ou menos, aí deu pra gente entender um pouquinho do que é sujeito, o que é predicado. Nós ainda teremos outras aulas, né, para trabalhar esse conteúdo, mas eu espero que no primeiro momento vocês tenham entendido, então, aí, o que é o nosso sujeito e o nosso predicado. Eu vou ficando por aqui e eu volto numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.